Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da Fraternidade Espírita Esperança. É com muita alegria que eu trago um tema esta noite para a nossa reflexão. A cada um segundo suas obras, Jesus. E para elucidar esse tema, primeiro eu vou ler uma história para vocês. É sobre a lenda do peixinho vermelho. No centro de um formoso jardim havia um grande lago com enfeite de ladrilhos azul turquesa. Ele era alimentado por águas que desciam de um pequeno cano através de grade muito estreita. Numa região acolhedora vivia toda uma comunidade de peixes que moravam em tocas frescas e sombrias. Elegeram um dos cidadãos de Barbatanas para o cargo de rei. E ali viviam despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pegar a mais leve larva e nem conseguia se abrigar numa toca barrenta. Os outros, vorazes e gordões, pegavam para si todas as formas de larvas e ocupavam os melhores lugares de descanso. O peixinho vermelho vivia em uma correria constante. Era perseguido pelo calor ou atormentado pela fome. O pobrezinho não tinha muito tempo para lazer. Por este motivo, começou a estudar com bastante interesse. Contou a quantidade de ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, anotou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reunia a maior quantidade de água. Depois de muito tempo, encontrou a grade do escoamento de água. Percebendo a oportunidade de uma aventura benéfica, pensou consigo mesmo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Então optou pela mudança. Para conseguir atravessar pela estreita passagem, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, apesar de estar muito magro pela falta de comida. Fazendo votos otimistas, avançou confiante pelo cano de água. Encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontava, seguiu cheio de esperanças. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos problemas que encontraria pelo caminho, ele mostrando o trajeto mais fácil. Maravilhado, admirou nas margens os homens e os animais, embarcações e pontes, palácios, veículos, cabanas e arvoredos. Habituado em viver com pouca coisa, vivia agora naquela nova região que conhecera com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a sua agilidade natural. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano. De início, aproximou-se de uma baleia, mas impressionado com o espetáculo, aproximou-se dela mais do que deveria, sendo tragado, tornando-se a primeira refeição diária dela. Em apuros, o peixinho orou ao rei dos peixes, pedindo proteção dentro da barriga do monstro. A sua prece foi ouvida, porque a valente baleia começou a soluçar e vomitou, trazendo-o novamente pelas correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias mais simpáticas e aprendeu a evitar perigos e tentações. Plenamente transformado em suas visões do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas.
Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e pequenos, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia feliz. Vivia agora, sorridente e calmo, no palácio de coral, que escolheu para morar com centenas de amigos. O peixinho pensou e, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, achou que poderia ajudá-los a sair daquele lugar. Não seria justo voltar e mostrar-lhes a verdade? Não seria nobre ajudá-los com as valiosas informações? Não teve dúvidas. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que viviam com ele no palácio de coral, resolve fazer a comprida viagem de volta. Tornou ao rio e se encaminhou para os canais menores que o conduziram ao primitivo lar. Feliz e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotara, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pelo amor que conhecera, pensou que sua volta causasse surpresa e entusiasmos gerais. Entretanto, verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e preguiçosos, nas mesmas tocas cheias de lama, protegidos por flores de ilusões, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas horríveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção. Ninguém ali havia notado a ausência dele. Humilhado, procurou então o rei dos peixes, que possuía uma boca enorme, e comunicou-lhe a descoberta. O soberano reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O peixinho desprezado contou que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele lago era algo insignificante, que podia desaparecer de momento para outro. Além daquela grade, havia outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam rios enfeitados com flores, rios enormes, cheios de seres diferentes e, por fim, o mar surpreendente da vida. Descreveu o serviço de tainhas e salmões e de ostras. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e vira cidades praieiras com barcos imensos, monstros terríveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para levá-los até lá. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Para que pudessem chegar lá, deveriam todos emagrecer, deixando de devorar tantas larvas e tantos vermes nas tocas escuras, e deveriam aprender a trabalhar e estudar. Assim que terminou, gargalhadas eram ouvidas por toda parte. Ninguém acreditou nele. Alguns peixes tomaram a palavra e afirmaram que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de seu cérebro perturbado. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade perto do cano e disse: "Não vês que não cabe aqui nenhuma de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui depressa. Não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu uma devastadora seca e as águas desceram de nível, e o lago, onde viviam os peixes preguiçosos e vaidosos, esvaziou-se,
provocando a morte de toda a comunidade atolada na lama. Eu trouxe essa reflexão porque nós vamos fazer várias nesta noite, e a primeira delas eu vou fazer sobre a trajetória do peixinho. Quando o peixinho percebeu que naquele lugar ele estava em sofrimento, que ninguém o valorizava, que ele nem era visto e até passava fome, ele começou a estudar com bastante interesse. Esse foi o primeiro movimento que o peixinho fez. Ele começou a estudar com bastante interesse. E aí eu trago já a reflexão para nós, né? Porque esta história, né, esta lenda do peixinho vermelho, ela está trazendo as nossas histórias. E aí a reflexão sempre vai ser para nós. Estudar com bastante interesse. E aí eu penso, quando algo não vai bem na vida, o que a gente teria que fazer? Se o nosso convívio não está legal, com pessoas que nos desprezam ou que nem nos percebem, o que a gente tem que fazer? Ou se a gente tem um trabalho que a gente não gosta, ou se alguma doença nos acometeu, o que a gente tem que fazer? E aí vem a primeira mudança. Comece a estudar tudo o que está acontecendo contigo. Comece a ter esta percepção. Busca o autoconhecimento e estuda. E aí depois que você estuda e que você conhece a situação, então optou pela mudança. E aí a gente pode fazer a mudança. Quando a gente tiver conhecimento de causa, a gente está pronto e seguro para fazer as mudanças necessárias. Em todos os âmbitos da nossa vida tem que ser assim. Jamais podemos tomar atitudes impensadas, de cabeça quente, quando estamos muito nervosos. Não. Se tem alguma situação que eu preciso mudar em minha vida, eu paro, eu estudo e eu conheço a situação. Aí quando eu estiver seguro, eu vou mudar. E aí ele optou pela mudança. E depois, essa mudança, de que forma ele fez? Fazendo votos otimistas, avançou confiante. Porque sempre que formos fazer mudanças em nossas vidas, vai ter um certo medo, que algo não vai dar certo. Às vezes a gente fica pensando, será que eu vou, será que eu faço, será que eu não faço? E muitas vezes as pessoas acabam fazendo, mas não de forma otimista, de forma pessimista. E aí com certeza não dá certo. Então depois que você estudou e que você sentiu que a mudança deve ser feita, que você está pronto, você tem que ter otimismo para avançar e confiança que vai dar certo, porque você já sabe e você já compreendeu que precisa fazer a mudança. E aí você avança confiante. Seguiu cheio de esperanças, fez inúmeros conhecimentos. A esperança não pode faltar na nossa vida, porque a pessoa que perdeu a esperança, ela é mais um morto em vida, porque a vida dela perdeu toda a graça. Ela precisa recuperar a sua esperança daquilo que ela tem que fazer. Ela tem que descobrir quais são os objetivos da sua vida. E se ela não consegue alcançar a esperança sozinha, ela precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda quando não enxergo, você precisa de ajuda. E é por isso que somos encarnados neste planeta, todos juntos, porque o nosso dever é um ajudar o outro e manter a esperança naquele que perdeu. E aí depois, maravilhado, ele admirou tudo em volta. E é isso que a gente tem que começar a fazer na nossa vida. Quantas vezes a gente não admira todos os benefícios que temos em volta? É o sol, é a chuva, é a natureza, são os pássaros, são os animais, são as pessoas que convivem conosco.
É tudo muito belo, porque a criação divina é maravilhosa, mas passamos às vezes tão atribulados pelas preocupações ou com aqueles pensamentos negativos de que nada dá certo, de que somos sofredores, de que pro vizinho sempre está melhor, e aí passamos assim, sem admirar as belezas da vida. E o peixinho, apesar de conhecer tantas maravilhas, continuou com extrema simplicidade. Aqui está a grande chave de tudo, porque essa simplicidade tem que nos acompanhar, seja no que for. Seja na parte financeira, que talvez a gente consiga uma conquista melhor, seja na parte afetiva, seja na parte de conseguir algum status, algum poder, algo diferente que você não tinha, não perca a sua simplicidade, porque é isso que faz a diferença e é isso que nos conecta com o divino. Precisamos viver na simplicidade que Jesus nos ensinou. E aí, quando ele esteve em apuros, o que o peixinho fez? Ele orou, ao Rei dos Peixes. Nós oramos a Deus, pedimos a Jesus, o nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos bons espíritos que nos guiam sempre, e eles sempre vão nos ouvir, porque o peixinho foi ouvido. Ele estava dentro da boca da baleia, e no momento que ele acreditou que dava e que ele teve fé, a baleia expulsou. E é isso que deve acontecer com nós. Quando a gente estiver dentro de uma boca de baleia, que a gente tenha esta fé de dizer: eu posso sair daqui, porque Deus é maior. E se eu tenho fé, eu acredito nele de verdade, eu vou sair daqui. E seja do que for, seja de uma dívida extrema, seja de uma doença, seja de uma perda, qualquer coisa que nos feriu e que nos colocou dentro da boca dessa grande baleia, a gente pode sair de lá, mas eu tenho que querer, eu tenho que orar, eu tenho que ter humildade de pedir ajuda, que muitas vezes a gente não tem, e a simplicidade. E aí Deus, com certeza, estará conectado comigo. E ele continuou agradecido e feliz. Procurou companhias mais simpáticas e aprendeu a evitar perigos e tentações. É isso, agradecido e feliz. Porque se eu sou grato com a vida, eu não tenho do que me queixar. As coisas que eu quero conquistar e ainda não conquistei, chegarão ao seu tempo, porque isso é parte de um processo. Agora, se eu levar a vida inteira sendo ingrato e me queixando por aquilo que eu não tenho, eu nunca vou ter. É isso que a gente tem que começar a entender, porque é a gente que forma o nosso amanhã. Então, o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou pensando, sentindo e fazendo hoje, vai fazer o meu dia de amanhã e assim por diante. Então não adianta esperar que o milagre vai acontecer se eu não me transformar. É isso que a gente tem que compreender. É eu que tenho que começar a agradecer por tudo o que eu tenho, inclusive pelas coisas que não são tão boas assim, que é alguma enfermidade que chegou, alguma perda que eu passei, alguma decepção, que a gente tem às vezes com pessoas que a gente gosta muito, enfim, naquilo que você está passando. Se você não for agradecido e feliz, a gente vai ter que repetir a história. Então é isso que a gente aprende com a doutrina espírita. Quando vem para ti, é para ti. Não engana o endereço, não era para o vizinho, chegou para mim. O que eu tenho que fazer com aquilo? Eu tenho que administrar de uma forma positiva. Eu sei que quando chega, gera dor, sofrimento, a desesperança, você se sentir mal realmente. Muitas vezes a gente acha que a gente está abandonado e está sozinho, mas no momento que você perceber que você pode fazer a oração, que você tem amigos em volta que vão te ajudar e que você tem um potencial interno que é só teu e que é divino, que ninguém tira de você, você levanta e aí você faz.
Mas para isso eu tenho que ser grato por tudo que eu tenho e viver a vida com alegria. E aí ele aprendeu com isso, né? Ele passou pela boca da baleia, mas ele aprendeu a ficar longe dos perigos e das tentações. Que é isso que a gente faz a oração do Pai Nosso e a gente pede. Às vezes de uma forma maquinal que você não reflete o que você está pedindo. Mas é isso. Eu me livrar dos perigos e tentações não é pedir para Deus tirar eles de mim. É eu que tenho que ter o autoconhecimento e saber aonde eu posso e aonde eu não posso ir. Aonde eu tenho que dizer sim e aonde eu tenho que dizer não. E aí esses perigos e tentações ficam distantes. Mas não é nada milagroso. É sempre o processo interno, individual. É nós que temos que agir. Depois ele estava plenamente transformado em suas visões do mundo. Passou a reparar as infinitas riquezas da vida. E aí transforma. Porque quando a gente consegue melhorar, quando dá um passinho na nossa evolução, a nossa consciência amplia. E a gente enxerga um mundo diferente. Muitas vezes, para a pessoa que está passando por um problema muito grande, uma dificuldade, ela acaba enxergando a vida com óculos escuros. E ela não percebe a beleza da vida. E no momento que ela consegue se recuperar, muda. E aí ela consegue enxergar o sol, consegue enxergar as pessoas em volta, consegue enxergar tudo que a criação divina nos trouxe. E aí a vida transforma. Sempre feliz, sorridente e calmo. E é isso, né? Se a gente souber passar pelas dificuldades sorridente e calmo, a nossa vida com certeza vai amenizando, porque aí fala, né, da calma, dos mansos e calmos que Jesus trouxe, né? Sede manso e calmo. Porque o que adianta você se agitar, você ficar irritado, você ser nervoso com situações que te acontecem? Não adianta, não resolve o teu problema. E aí se tu passar com calma, com serenidade, você consegue conectar muito mais rápido com o teu divino. E aí a resposta vai aparecer. E mesmo assim, com toda essa descoberta que ele fez, ele teve compaixão. Ele não esqueceu dos companheiros maldosos com ele, que nunca se importaram com ele. E essa compaixão fez ele voltar. E ele voltou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores. E é isso que nos acontece. Porque quando a gente cresce, em algum sentido, eu não falo aqui da parte financeira, mas também pode ser financeiro. Quando você cresce em algum sentido, você não esquece das outras pessoas que ainda não conseguiram. Isso é ter compaixão. Você evolui, você entende alguma coisa que outras pessoas ainda não entenderam. Você volta e você ajuda. E a gente é fortalecido pelos nossos irmãos benfeitores sempre. Sempre que você for fazer um ato bom de amor ao próximo, de caridade, de cuidado, você está acompanhado por espíritos bondosos que vão te auxiliar na tarefa. Feliz e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço que se devotaram. E isso é felicidade. É você estudar, é você conhecer e você trabalhar. Mas trabalhar com aquele intuito de auxiliar, de ser positivo, de contribuir. Não é um trabalho que você vai só para ganhar renda no final do mês. Esse não contribui com a tua pessoa, com quem você é de verdade. E aí muitas pessoas, né, ainda na sua ingenuidade infantil, pensam: quando eu morrer, eu quero daí sim, né, eu quero ficar no paraíso, sentado, com alguém me servindo, só curtindo. Isso para mim é paraíso. E não é. Os nossos espíritos amigos nos orientam, né, através dos livros, das palestras espíritas, que não é assim que funciona. Mais feliz é aquele que mais conhece e mais trabalha, porque se sente bem em poder contribuir. E Jesus, que é o nosso governador do planeta, ele não para de trabalhar um segundo sequer.
E ele é muito feliz. A gente não tem ideia da felicidade porque ele é um espírito puro. Estamos no caminho, mas bem distantes ainda. Isso é felicidade. Estimulado pelo amor que conhecera. Ele conheceu o amor e ele sabe retribuir. E aí ele volta, né? É desprezado de novo, ele contou, de todas as formas ele tentou dizer, existe um outro mundo, glorioso, sem fim, mas ninguém acreditou. E aí no momento que ele diz, só que para buscar essa felicidade, esse mundo mais feliz, tem um preço. E o preço para os peixes era emagrecer, sair da preguiça. E aqui para nós é esse preço, né? Não falo de emagrecer, enfim, mas é você sair do teu comodismo, tu se colocar em atividade, porque ninguém vai bater na tua porta e vai te oferecer aquilo que só você tem que buscar. Deus não faz milagre desta forma, Ele auxilia quem se auxilia. É isso que nós temos que entender. Então, gargalhadas, e aí expulsaram ele, né? Mandaram ele embora. E depois veio, né? O peixinho voltou triste, mas voltou com os amigos novos para a vida linda que ele conheceu. Voltou triste por não conseguir ajudar, como ele pensava, os seus amigos do passado. E aí acaba que a comunidade morre quando tem a seca. E aqui fica uma lição grandiosa. Eu tirei esta história, esse conto, do livro Libertação, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então esta é a parte da introdução do livro. Então ele inicia com essa história, fazendo a gente refletir bastante, e depois ele faz um comentário muito importante, que agora é uma outra reflexão que eu vou fazer com você sobre esta história, que diz assim: o esforço de André Luiz, então é o espírito que dita este livro e uma série de livros para o Chico. São 13 livros nesta série. E aí Emmanuel fala, né, no prefácio, o esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem, de acesso às claridades da sublimação. E aqui, para quem assistiu o filme Nosso Lar ou já leu o livro, vai lembrar da história de André Luiz, né? Aquele médico que desencarna, que passa no primeiro momento no umbral, que é uma região ruim, né? Que os católicos chamam de inferno, né? O purgatório, enfim. E ele tem alguns sofrimentos ali no umbral. E aí depois ele aprende, e aí ele é resgatado, e ele fica na colônia Nosso Lar, e ele começa a aprender sobre a vida, sobre os valores. E aí ele também, com esse intuito de nos trazer, clarear para nós que estamos encarnados ainda, e através da mediunidade do Chico, ele começa, né? Chico Xavier a psicografar todos esses livros, contando como é no mundo espiritual. E aí, lembrando da história do peixe, o peixinho também, né? Ele descobriu e ele voltou para contar. E o que os peixes preguiçosos fizeram? Negaram, não acreditaram, porque é muito mais fácil você continuar vivendo na vida cômoda, sem esforço, sem mudança. Comer, beber, dormir e sentir prazer. Nada mais além disso. É a mesma história. André Luiz nos trouxe esses livros. E não são de agora. Para quem não conhece, ele começou a ser já editado a partir de 1940 e poucos. E aí vem toda uma coleção. Então já fazem alguns anos que ele contou a sua história.
e muitas pessoas ainda não acreditam. E aí ele continua, fala, né, falando de André Luiz, fala, informa, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriam e passam, entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Essa reflexão aqui de Emmanuel, né, no prefácio desta obra, do livro então Libertação, é fantástico, porque para quem ainda não acredita que a vida continua e que depois que a gente desencarnar a gente vai continuar sendo exatamente igual como a gente é hoje, menos o corpo de carne, mas exatamente igual, com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes. Se a gente ainda não compreendeu isso, com certeza a desencarnação vai trazer sofrimento. Porque a oportunidade para se trabalhar e para mudar é agora, enquanto eu estiver encarnado. Porque eu nasci com objetivos, e são vários objetivos, que foram planejados juntamente com os missionários da luz que fizeram o nosso projeto reencarnatório. E será que eu estou cumprindo os meus objetivos? Quais são eles? Como eu descubro? Fazendo todo esse processo que o peixinho vermelho fez. Estuda, se esforça, muda, tem coragem, tem fé, tem esperança, é otimista, tem compaixão, tem amor. Esse é o processo. Porque os livros estão aí. A leitura é fácil de fazer, mas a compreensão é bem individual. Então eu vou encerrar com esta reflexão que para mim é muito importante. Quando eu li esse livro, fez muita diferença na minha vida também, porque me fez repensar várias atitudes que eu não estava cometendo ainda de forma legal, né, como eu gostaria, e me deu mais coragem para mudar, para fazer diferente, para ser uma pessoa melhor. Espero que ajude vocês também. E eu vou então fazer o encerramento com o Pai Nosso também, desse mesmo espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico. Então eu peço a todos agora que recebam esta bênção do Pai Maior. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Eu agradeço profundamente pela audiência de hoje e que vocês tenham um ótimo final de domingo e um ótimo início de semana, com muita paz e muita luz.